Na Band FM, quem ama não esquece. Que graça o mundo teria se fôssemos todos iguais. O bom da vida é a diferença. É ter a sua própria história, ser feliz da sua maneira. Sem medo, sem julgamentos. Uma pena que as coisas não sejam assim, tão simples. Desde muito cedo eu sonhava em construir um lar, com filhos e com muito amor. Às vezes, algumas pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu sempre respondia: quero ser mãe. Acontece que para ser mãe, tem aquela famosa lei natural: conhecer alguém, namorar, casar e aí sim ter filhos e construir a família. E, bom, essa tal lei natural nunca fez muito sentido para mim, porque eu não me enxergava assim, casada com alguém. A verdade é que eu sempre fui muito moleca e nunca tive maldade nenhuma com os meninos, enquanto outras meninas já paqueravam. Eu não fazia isso. Não tinha nada disso. No fundo, eu sabia que eu não tinha jeito para estar com homem nenhum. Chega a ser engraçado, porque até o meu pai chegou a me colocar contra a parede, dizendo que eu tinha que arranjar uma pessoa, porque eu era linda demais para ficar desperdiçando tempo andando com as minhas amigas para cima e para baixo. Eu fingia que nem ligava, mas no fundo, me preocupava. Será que um dia eu encontrar alguém que me faria completa? Os anos estavam passando e cada vez mais eu me distanciava dos homens. Cada vez mais eu perdia o interesse neles. Até que tudo mudou quando eu conheci o Peterson. Na época, ele trabalhava numa empresa que prestava serviços para a empresa que eu trabalhava. E foi através de pequenas ligações no dia a dia que eu senti uma conexão diferente com ele. O Peterson passou a me ligar quase sempre. E eu comecei a sentir que não era mais pelo trabalho, mas sim para se aproximar de mim. Um dia, numa das ligações, ele tomou uma atitude. Ele deu o primeiro passo que mudou a nossa vida de vez. Camila, eu preciso te falar uma coisa. Claro. Eu morro de curiosidade de te ver pessoalmente, sabia? E eu não tô aguentando mais escutar sua voz e ficar só imaginando como você é. Jura? Sim. Eu tenho essa curiosidade também, Peterson. Sempre tive, na verdade. Que bom. Você é tão gentil, é tão engraçado, sei lá. Quando você não liga, eu sinto que o dia não é o mesmo. Eu sinto isso também. Por isso que eu faço questão de ligar pra você, mas... Olha, vem cá. Por que a gente continua assim, hein? Já passou da hora de te encontrar, Camila. Um encontro, eu e você. Pessoalmente. Nada de telefone mais. O que você acha, hein? Eu fiquei meio indecisa, porque eu nunca tinha me relacionado assim, com nenhum homem antes. Mas a curiosidade de conhecer o dono daquela voz tão charmosa era tão grande, que eu aceitei o convite e eu fui encontrar com ele. No dia marcado, lá estava eu, toda nervosa, pensando o que ele ia achar de mim. E quando Peterson chegou, parecia que o meu coração ia sair pela garganta. Pela primeira vez, eu senti que tinha encontrado alguém especial. Foi uma sensação tão mágica, sabe? Tão gostosa, tão única. Me deu aquele frio na barriga, aquele frio que nunca tinha sentido antes. E foi tiro e queda. Depois daquele encontro, eu fiquei completamente apaixonada por ele. Completamente. A nossa relação começou com bastante calma. Primeiro viramos grandes amigos. E de uma forma bastante natural a gente começou a namorar. O Peterson tinha um coração tão maravilhoso, tão bondoso, carinhoso. E além de ser o meu companheiro, ele era o meu melhor amigo também. Com ele eu sentia que podia conversar sobre absolutamente tudo. E eu posso até garantir que não tinha segredos entre nós. Nunca teve. Ao lado do Peterson, eu sentia que finalmente eu tinha encontrado a pessoa ideal para eu compartilhar o meu sonho de ter uma família.
E graças a Deus, ele tinha a mesma vontade que eu. Aos pouquinhos, fomos economizando nosso dinheirinho para dar entrada num apartamento. Um cantinho para chamar de nosso, né? Foi tudo nos mínimos detalhes. Compramos, mobiliamos e devagarinho estávamos construindo nosso sonho. Não demorou muito para nossa família crescer, não. Com apenas 5 meses de casados, tivemos o nosso primeiro filho, o nosso pequeno Henrique. E Deus foi tão generoso com a gente que em pouco tempo, em menos de 1 ano, eu acabei engravidando de novo. Tá, é verdade. No começo a gente fica desesperado, porque 2 bebês em tão pouco tempo, né? Nossa, mudaria a nossa vida completamente. Era tudo em dobro. Gasto em dobro, atenção em dobro, cuidado em dobro. Mas quando chegou a nossa menina Marcela, parecia que nada importava. Parecia que nada faltava mais. Eu tinha uma família completa. E um parceiro que estava sempre ao meu lado cuidando de mim, dos nossos bens mais preciosos, que eram os nossos filhos. Tudo ia bem, sabe? Até que uma pulga atrás da minha orelha voltou a me incomodar. Uma dúvida que me acompanhava há muito tempo e que eu preferi negar para mim mesma. De vez em quando, eu me pegava pensando, mas eu tinha medo de enxergar a realidade, eu tinha medo de revelar quem eu era, até para mim mesma. O Peterson passou a perceber que eu andava meio estranha, pensativa, até apreensiva. E ele não podia deixar de me perguntar, de me questionar o porquê de eu andar tão distante assim da nossa relação. Amor, eu tô preocupado e já faz algum tempo. Eu percebo que você tá distante de mim. Parece até que você tá me evitando, Camila. Será que tá acontecendo alguma coisa? Você não tá me falando? O que é que você tá me escondendo? Você precisa me contar. Ai, que isso, Peterson? É impressão sua. Eu não tenho nada pra esconder de você. Eu só ando cansada mesmo, sabe? Pela rotina do dia a dia, é só isso. Nada que você tem que se preocupar. Eu tô bem. Tô bem, meu amor. Pode ficar tranquilo. Olha, eu chego a pensar coisas horríveis. De verdade. Olha aqui. Olha pra mim. Me promete, por favor, me promete que você nunca vai me esconder nada. Por favor. Se você tiver que contar alguma coisa, e seja qualquer coisa, me diz. Não deixe de me falar. Pode mesmo me falar na lata, sem segredo. Eu só te peço isso. Só isso. Foi difícil olhar para o Peterson e dizer que estava tudo bem, porque, na verdade, eu não estava bem. Acontece que, quando eu era mais jovem, bem antes de conhecê-lo, eu me sentia assim... Eu me sentia, na verdade, atraída por algumas mulheres. Pois é. É isso mesmo que você escutou. Eu gostava de mulheres, mas eu nunca aceitei isso. Eu nunca me aceitei de verdade. Na minha cabeça não era certo, não era normal. Eu nunca tive coragem de contar pra ninguém esse meu lado, que nem eu mesma conseguia entender. Meus pais percebiam que eu era uma garota diferente daquilo que eles tinham sonhado pra vida, né? Mas quando eu finalmente apareci com Peterson lá em casa, o meu pai respirou aliviado, porque mesmo que eu nunca tivesse assumido a verdade, no fundo, lá no fundo, os pais sabem tudo sobre os filhos. Mas as coisas tinham mudado, né? Os medos deles tinham ficado para trás. Eu já era adulta, tinha uma vida construída e era, para todos os efeitos, uma mulher completa e realizada. Mas eu não era feliz. Talvez lá no meu passado, por medo, por vergonha ou por temer o preconceito, eu tenha acabado optando por viver de aparências, negando quem eu era. Eu achei que eu podia mudar, eu achei que dava para mudar. Eu nunca poderia imaginar que depois de tanto tempo, depois de casar, de ter filhos, aqueles pensamentos que eu até pensava que eram só uma fase, voltariam com tudo. O tempo ia passando e eu ia ficando cada vez mais, sabe, angustiada, mas era angustiada de verdade, principalmente pelo Peterson.
porque ele sabia que eu estava infeliz. Aos poucos, a gente ia se tornando mais amigos e pais do que marido e mulher. Eu sentia que eu precisava me abrir com Peterson, mas era tão difícil. Os dias passavam e aquela situação estava ficando cada vez mais e mais delicada. Ele precisava saber. Ele precisava da verdade. Não era justa com ele, nem comigo e nem com a nossa história. Eu tinha que ser honesta com todo mundo. Eu pensei em como falar, quais palavras eu ia usar. Mas na hora eu fiquei frente a frente com ele. E o coração falou por mim. Eu comecei a chorar desesperadamente. E o Peterson, sem entender nada, só me abraçou bem forte. E me pediu para ter calma. Muita calma. Então eu comecei a contar para ele. Eu comecei a contar tudo desde o começo. E quando eu acabei, foi como se eu tivesse tirado uma pedra enorme das minhas costas. Eu esperava qualquer reação, menos a reação que ele teve. Olha, Camila, de verdade, eu nunca esperaria isso de você. Eu também nem sei o que te falar, meu Deus, parece até que é um sonho, mas... Bom, eu quero te dizer que você não tá sozinha nessa. Sim. Eu sei que é só o comecinho de uma grande luta que você vai enfrentar. Seus pais, seus amigos, sua família. Peterson, eu queria ter te falado antes. Eu não tive forças, eu não tive nem coragem para te contar. Eu entendo. Olha, eu quero que você saiba que nada do que a gente viveu foi uma mentira para mim. Nada, nada. Me desculpa. Me desculpa por fazer você perder seu tempo comigo. Não precisa pedir desculpas. Não precisa mesmo. Eu sou grato pela família que você me deu. Pode ter certeza que você me fez muito feliz nesses anos. E se você estiver feliz com essa sua decisão, se você estiver feliz com a sua decisão, eu também vou estar feliz. Tenha certeza disso. Ele foi tão bom para mim. Muitas pessoas não aceitariam assim tão bem quanto ele aceitou. O Peterson me viu ali como um ser humano, como uma pessoa que estava enfrentando todos os medos e que estava tendo coragem para encarar as consequências daquilo. Depois de muito conversar com ele sobre nós e o futuro das crianças, a gente resolveu se separar. Foi um choque para muita gente, porque até então nós parecíamos um casal perfeito. Mas nem tudo é como parece, né? Então nós decidimos vender o nosso apartamento e foi cada um para o seu lado, buscando a própria felicidade. A pior parte foi contar a verdade para os meus pais, que, como eu já imaginava, não aceitavam o fato de eu ser homossexual. Meu pai me falou coisas horríveis e disse até que eu não era mais filha dele. Nossa, como doeu. Foi triste demais ser julgada pelas pessoas mais importantes da minha vida só por querer ser quem eu era. O processo todo foi cruel demais. Cruel demais. Eu escutava piadinhas, percebia alguns olhares maldosos e muita gente se afastou de mim também. Mas olha, quer saber? Muita gente me apoiou também. E com muita fé em Deus, eu encarei tudo acreditando que o tempo ia curar. Com muita paciência, eu fui aos poucos conversando com os meus pais, mostrando que nada disso era errado e que, por mais que eles não aceitassem, eles tinham que me respeitar. Até porque eu era a mesma Camila de sempre, risonha, trabalhadora, amorosa. Nada tinha mudado em mim. Gostar de uma pessoa do mesmo sexo não anula quem eu sou, não muda quem eu sou. Com o passar dos anos, eu conheci uma pessoa incrível, a Paula. Ela me fazia tão bem. Eu me sentia tão livre. Na verdade, a mulher mais feliz do mundo ao lado dela.
no começo não foi fácil, né? Eu mesma demorei para me acostumar, principalmente porque as pessoas não aceitavam ver a gente andando de mãos dadas por aí. Por exemplo, eu demonstrando carinho, como qualquer outro casal. Eu e a Paula não tínhamos problema com isso, mas era desgastante. Era muito desgastante ouvir piadinha o tempo todo sobre a gente. Como as crianças ainda eram pequenas, eu sempre tive o maior cuidado e poupei por muitos anos a verdade deles. Mas quando eles ficaram mais crescidinhos, eu, a Paula e até o Peterson, que tinha se tornado meu grande amigo, decidimos que era melhor eu contar a verdade, antes que eles descobrissem por outras pessoas, né? E aí eu escutei as palavras mais lindas do Henrique e da Marcela. Eles me abraçaram e disseram bem baixinho que iam continuar me amando do jeito que eu era. Como pode, né? As crianças têm uma pureza que adulto nenhum consegue ter. E ali eu respirei aliviada sabendo que tinha os melhores apoiadores do mundo. Os meus filhos. Hoje, eu sou casada há 5 anos com a mulher da minha vida, a Paula. Ela tem os meus filhos como os filhos dela e eles nos amam. Eles nos respeitam e nos têm como 2 mães. Meus pais passaram a me respeitar e respeitam a minha companheira também. A melhor parte é que hoje em dia eles frequentam a minha casa e tudo rola normalmente como uma família qualquer. E o pai dos meus filhos? Sim. O Peterson seguiu em frente, assim como eu. Hoje ele é casado, tem uma esposa super gentil e se tornou pai de novo. Além disso, ele é muito querido por nós e temos uma amizade tão linda por conta dos nossos filhos. Nós somos todos feitos de amor e respeito, que é o que importa. É assim que tem que ser. Eu quero aproveitar essa oportunidade de estar contando a minha história para quem ama não esquece, para dizer para quem passa por isso que se encorajem e que corra atrás da sua felicidade. Encare seus sentimentos e vai à luta, vai! Não se permita ser infeliz nem por um segundo. Não tente viver para agradar os outros, porque não vale a pena. Viva por você. Não é egoísmo não, viu? Todos nós temos a obrigação de buscarmos a nossa felicidade. A gente veio para esse mundo para isso, para ser feliz. E é isso que precisamos. De paz e respeito, para que o mundo tenha mais amor, independente de como for.